A casa será um celeiro de milagres, diga amém. Fala para o irmão que está do seu lado, a sua casa será um celeiro de milagres. Fala com voz de profeta, aleluia, a sua casa será um celeiro de milagres. Aleluia. Quantos creem nisso, diga amém. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Aleluia. O texto diz assim, 2 Reis, capítulo 4, versículo 1. Certa mulher, viúva de um dos discípulos dos profetas, clamou a Eliseu dizendo: o meu marido, seu servo, está morto. E o Senhor sabe que esse seu servo temia o Senhor, o nosso Deus. Mas veio o credor para levar os meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: a sua serva não tem nada em casa. Repita comigo: não tenho nada em casa. Aí na sequência, depois de dizer que ela não tinha nada em casa, ela se lembra: a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas vazias, muitas vasilhas. E depois entre na sua casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos, e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas. Ponha à parte as que foram ficando cheias. A mulher foi embora dali e fechou a porta atrás de si e dos seus filhos. E estes lhe passavam as vasilhas, e elas as enchia. E quando todas estavam cheias, ela disse a seus filhos: tragam-me mais vasilhas. E eles responderam: não há mais vasilha nenhuma. Então o azeite parou. Então ela foi e contou ao homem de Deus, e ele disse: vá e venda o azeite, e pague a sua dívida, e você e os seus filhos vivam do que sobrar. Quantos podem dizer: a minha casa será um celeiro de milagres? Eu te convido a dizer isso. Oh, eles são rápidos. Diga isso: a minha casa é um celeiro de milagres. Ainda que ela não seja hoje, ainda que olhando as situações e olhando a realidade que você tem, a realidade que você está enfrentando no seu dia a dia, você pode dizer isso: a minha casa é um celeiro de milagres. Ainda que você não esteja vendo, você está adentrando o reino espiritual e profetizando: ainda que eu não esteja vendo, a minha casa é um celeiro de milagres. Quantos creem nisso? Contextualizando a história que nós acabamos de ler, só para você entender tudo o que estava acontecendo. Esse texto ele foi escrito num período em que o reino foi dividido, e existiam então 2 reinos, o de Judá e de Israel. E a divisão não era apenas política, a divisão também era espiritual. Porque alguns reis abandonaram o Senhor e começaram a adorar Baal. Abandonavam ao Senhor e adoravam outros deuses. Então o Senhor começa a levantar profetas que confrontavam esses reis, que confrontavam esses governantes, para que o povo se voltasse ao Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E nós estamos no meio dessa história. As pessoas estavam endividadas, as pessoas estavam com problemas nas suas plantações, as pessoas plantavam e não tinham colheita, as pessoas estavam sem dinheiro, e esse cara, o marido, o decujus, o falecido, além de falecer, ainda deixou dívidas para aquela mulher. Dívidas para aquela mulher e para os seus filhos. E esse é o contexto. Não tinha de onde tirar dinheiro. E as leis da época, elas eram muito diferentes. Os filhos, eles não eram parte da família. Os filhos, eles eram propriedade. Porque os filhos significavam que haveria trabalho para o futuro, para sustentar a família. Então, se haviam dívidas, existia a possibilidade dos credores cobrarem essas dívidas, tomando os filhos, que são propriedades das famílias, para que esses
lhe servissem como escravos. E essa história está contando isso. Uma mulher endividada, uma mulher com problemas financeiros, prestes a perder os seus filhos. Não sou mãe, muito menos pai, quer dizer, eu não sou pai, muito menos mãe. Não sou nenhum dos dois, já deixa claro. Não vou entender com o mesmo coração e com o mesmo pensamento de você, mãe e pai. Mas eu sei que seria uma dor muito grande. Imagine você criar o seu filho. Em determinado momento você está devendo o agiota. Você está devendo o banco. E vem o credor e fala, pronto, eu vou levar Tiago está forte, ele vai servir de um escravo bom. E ela tem que entregar. Essa era a realidade daquela mulher. Prestes a perder os seus 2 únicos filhos, para que estes lhe servissem como escravos, servissem aos credores como escravos. E esse homem, ele era discípulo dos profetas, um dos discípulos dos profetas. E aquela mulher sabia que o seu marido servia a um Deus Todo-Poderoso. Aquela mulher sabia que nos anos de trabalho, aquele homem se dedicava ao Deus de Israel. E pelas histórias contadas de todos os seus antepassados, ela sabia que este Deus poderia prover toda e qualquer coisa. Eu não sei se você entende isso. Independente do seu problema, esse Deus aqui é o mesmo que você serve, pode suprir todas as suas necessidades. O livro de Filipenses fala isso. O Senhor, na sua glória, suprirá todas, não algumas, todas as suas necessidades. E ela corre ao profeta, ela corre ao homem de Deus e fala para ele o que estava acontecendo. Eliseu, você sabe que o meu marido honrava e servia ao Senhor. Ele era um homem que era discípulo dos profetas e nós estamos passando uma situação muito complicada em nossa casa. Os cobradores estão atrás de mim e eles estão querendo levar os meus filhos. Eu preciso de uma saída. Eliseu olha para aquela mulher e faz uma pergunta. O que é que você tem em sua casa? Qual é a primeira resposta dela? Nada. Eu não tenho nada. Mas aí no meio da conversa, ela lembra lá daquele óleo escondidinho. Eu tenho um pouco de azeite. E o profeta olha para aquela mulher e fala, então você vai fazer o seguinte, você vai atrás de vasilhas, muitas vasilhas vazias, e deite o óleo sobre essas vasilhas. O texto não vai falar que ela questionou, o texto não vai falar que ela duvidou, o texto não vai falar que ela parou um tempo para pensar se faria ou não, o texto só vai narrar que ela vai e cumpre aquilo que o profeta tinha lhe dito. E essa pergunta, trazendo para os nossos dias, pode ser uma indagação muito boa. O que é que nós temos em nossas casas? Só problemas? Só lutas? Só dificuldades? Só prejuízos? Dor de um filho afastado do Senhor, dor de um marido viciado, de um filho viciado, de pais que não querem saber de nada do Senhor. Às vezes, quando nós recebemos algum tipo de indagação, nós vamos lembrar das piores situações e vamos trazendo sobre as nossas bocas e falando aquilo que nós estamos enxergando. E lá no final da sua reclamação, do eu não tenho nada, ela se lembra então daquele pouco de óleo. Na Bíblia, o óleo simboliza a presença do Espírito Santo. O óleo, quando ele era usado para unção e capacitação ao governo. Reis eram consagrados com óleo. Governadores eram consagrados com óleo. Era também usado para a manifestação dos ministérios de Deus na terra. Profetas e juízes eram ungidos. E essa realidade eu gostaria de trazer a esse contexto da nossa palavra essa noite. Aquela mulher, quando ela fala, eu não tenho nada, ela está falando sobre aquilo que os seus olhos enxergavam como necessários para a sua subsistência e para a sua vida.
O que é que você tem tido em sua mente como necessário para a subsistência da sua família? Para que a sua família continue em pé? Para que a sua família continue unida? Para que a sua família seja um celeiro de milagres? Às vezes, quando pergunta-se para cada um de nós o que é que você tem em sua casa, você pode pensar: eu não tenho uma TV de última geração. Eu não tenho uma geladeira boa, aquela lá não está gelando muito bem. Eu não tenho um ar-condicionado potente. Eu não tenho isso. Eu não tenho aquilo. Você já percebeu que nós somos assim? Quando se pergunta alguma coisa, nós nunca vamos naquilo que nós podemos usar como coisa boa, nós vamos sempre nas nossas deficiências. Assim como quando Jesus chega, aquele homem à beira do poço: o que você quer que eu te faça? Aquele homem não falou: eu quero sair andando, eu quero receber milagre. Ele falou: olha, eu estou há tanto tempo aqui e ninguém me ajuda. E as perguntas, elas vêm sobre nós, exatamente para revelarmos aquilo que temos em nosso coração. E o profeta faz essa pergunta para essa mulher. E eu gostaria de entrar no primeiro ponto, que é: se você quer ter uma casa que é celeiro de milagres, não menospreze o óleo que está na sua casa. Aquela mulher, ela começa a falar do nada. Daquilo que ela enxergava como importante, para ela não tinha. Mas então ela se lembra daquele pouco de óleo. E eu vou ser meio penteca essa noite, aleluia. Esse óleo que nós vamos falar essa noite, é esse óleo que simboliza a presença do Espírito Santo. O que é que você tem em sua casa? Às vezes nós podemos: não tenho nada. Mas há um pouco de óleo para sustentar a sua família. Aquela mulher podia não ter muito, mas ela se lembra do pouco que ela tinha. E ela começa a falar então da sua necessidade, do nada que ela tinha, se lembra do óleo, e por vezes nós menosprezamos isso. Menosprezamos o que temos em nós, que servirá para a sustentação das nossas casas e das nossas famílias. Você não precisa ter todo o conforto do mundo se você tiver a presença do Espírito Santo para mantê-los firmes e em pé. Essa mulher, ela se lembra desse óleo. E esse óleo hoje, simbolizando para cada um de nós a presença do Espírito Santo, é aquilo que nós precisamos para manter as nossas casas em pé, aquilo que nós precisamos para que as nossas casas sejam um celeiro de milagres. Que nunca falte óleo sobre o altar. Que nunca falte óleo sobre a sua cabeça. É pouco, mas não precisa ser muito, porque o Deus da provisão está com você. Às vezes nós nos preocupamos com a quantidade do que temos em nós, e o Senhor só espera que nós disponibilizemos o que temos para que Ele multiplique, abençoe a nossa família e abençoe as pessoas que estão ao nosso redor. Ser celeiro de milagres não significa simplesmente que nós receberemos coisas para as nossas casas, simplesmente acabou. Ser celeiro de milagres é ser alguém que vai ajudar a manter as pessoas que estão à sua volta. Os milagres que acontecem na sua casa não ficarão apenas ali. A sua casa será um celeiro. Você distribuirá milagres a todos que estão ao seu redor. Mas para isso o que precisamos? Nos lembrar que ainda que seja pouco, há óleo disponível em nossas casas. Há óleo disponível na sua casa. Há óleo disponível sobre a sua vida. Você não se reúne todos os domingos ou nas células, ou tem o seu tempo de oração em casa por ter. É porque ainda há um pouco de óleo para ser multiplicado dentro da sua casa, para abençoar a sua família. A minha família será um celeiro de milagres, mas para isso eu não posso me esquecer que há óleo em minha casa. A presença do Espírito Santo está em você. A presença do Espírito Santo, então, está em sua casa. A presença do Espírito Santo estando na sua casa, ela afetará tudo o que está ao redor. Porque o Senhor, Ele não é contido por quatro paredes. O Senhor, Ele não será contido simplesmente pela sua residência, mas Ele irá, transbordará a todos que estão à sua volta. O segundo ponto,
Você quer ter uma casa que é celeiro de milagres? Junte a sua família no secreto e deite esse óleo. E derrame esse óleo. Eu coloquei esse ponto antes do outro ponto, só para ficar mais fácil de caminharmos juntos. O profeta ele vai falar primeiro para ela catar as vasilhas e depois se juntar dentro de casa. Eu só inverti aqui, mas você vai entender o porquê. Aquela mulher, ela chama os seus filhos. Ela fecha a porta da sua casa e faz o que o profeta lhe ordenou. Deita o óleo sobre aquilo que os seus filhos estão trazendo a ela, que são as vasilhas. Por vezes nós queremos ser celeiros de milagre, mas nós não queremos juntar os nossos para ter compromisso com Deus. Nós queremos ser celeiros de milagre, mas por vezes nós achamos que nós podemos carregar todas as coisas sozinhos. A sua casa não é feita só de você. A sua casa tem outras pessoas que podem compartilhar, multiplicar esse óleo. Meus irmãos, quando o profeta fala para aquela mulher, junte vasilhas, eu tenho certeza que ela não correu sozinha. Ela pediu aos seus filhos que fossem juntos e fossem aos vizinhos e buscassem essas vasilhas. Aquela mulher estava fazendo o quê? Dando oportunidade para os seus filhos gerarem os milagres juntos com ela. Aquela mulher fala aos seus filhos, vão também, ajudem a trazer vasilhas. E eles vão e juntam as vasilhas, porque ela sabia que sozinha ela não daria conta. E quando eu falo isso, eu vou contar um testemunho, aleluia. Você sabe que tudo o que acontece na minha vida eu sempre conto como testemunho. E conto mesmo. As coisas ruins eu escondo. Mas os testemunhos eu sempre conto. Aconteceu alguma coisa, o que acontece? Lá vou eu contar testemunho. Você sabe que eu choro contando as coisas. Porque, meus irmãos, eu sei onde eu fui plantado no caminho do Senhor por minha família. Eu ainda era pequeno, eu sou velho, tá? A 13 de junho, ela ia asfalto até ali a esquina do Dom Bosco, não sei o nome daquela rua, José Fragelli. É José Fragelli? A rua do Dom Bosco de cá, perto do buracão ali. E asfalto só até ali. A 13 de junho, dali para frente, era barro. E todo culto, quem conhece minha mãe já há bastante tempo sabe que ela sempre gostou dos cargos. Tinha um monte. Era tudo ao mesmo tempo. Então tinha que estar em tudo. Tinha culto, estava chovendo, não tinha carro. Era com sombrinha virando ao contrário, mas a gente ia na lama até chegar à casa do Senhor. Era jejum, a gente ia na lama e na chuva para chegar na casa do Senhor. Era consagração, nem precisava ir, mas ela me puxava para ir junto, porque a gente ia para a casa do Senhor. Fazia chuva, fazia sol. Os encontros que hoje nós temos nas igrejas com ar-condicionado eram à tarde. Não tínhamos carro, íamos a pé. Lá de casa, lá na Joaquim Murtinho. Lá de casa, lá na Popular Nova. Lá de casa, lá no Guaicurus. Não sei como que eu não emagreci, porque a gente andava. Rapaz, que a gente rodava essa cidade. Tudo que é evento a gente estava, e ia a pé. E lá ia morrendo, caminhando, ela puxando o gordinho. Bora que nós vamos. E assim eu aprendi a ter responsabilidade nem só com eventos, nem só com estruturas, mas com o Deus que nos chama a viver o ministério. Às vezes, quando o pastor marca alguma coisa, embora eu reclame, algumas vezes, oh Deus, estou testemunhando, Deus está falando. Reclamo, mas vou. Porque, meus irmãos, eu sei o que o Senhor tem feito na minha casa e na minha família. Meus irmãos, eu sei de onde o Senhor nos tirou. Algumas pessoas falam, para que você acabou de entrar num concurso público, você podia fazer tanta coisa, para que você trocou de carro? Porque eu sei de onde eu saí. Eu sei das distâncias que nós percorremos a pé. E o Senhor nos deu a oportunidade de ter o que temos hoje. Meus irmãos, meus pais nunca me livraram das responsabilidades. E era aquele jogo na cara mesmo. Você não tem compromisso com o pastor, é com Deus. Então vamos fazer, vamos cumprir.
E tudo isso não era só no público. No secreto em casa, nós tínhamos o nosso culto doméstico. Nós tínhamos os nossos períodos de oração. Eles jogavam o óleo, eles deitavam o óleo sobre mim e sobre o meu futuro. As minhas escolhas erradas, tive um monte, mas teve um óleo deitado sobre a minha cabeça. E por misericórdia do Senhor não me perdi, o Senhor me manteve no seu caminho, porque existia um óleo na minha história e na minha caminhada. Por vezes você quer que os seus filhos sejam bênção, você quer que os seus filhos sejam pessoas de oração, você quer que os seus filhos leiam a Bíblia, você quer que os seus filhos sejam um exemplo na casa do Senhor, mas qual é o exemplo que você tem dado aos seus filhos? Se uma geração não ora, é porque a geração anterior não a ensinou. Se uma geração não lê a Bíblia, é porque a geração anterior não a ensinou. E isso não é responsabilidade da igreja. Isso não é responsabilidade das tias, da salinha das crianças. Isso não é responsabilidade do pastor. Isso é responsabilidade do pai, deitar o óleo sobre os seus filhos. As vasilhas estão nas mãos dos filhos. Quem tem a responsabilidade de deitar o óleo sobre eles são os pais. Por vezes nós vemos pessoas reclamando: os meus filhos não têm jeito, e eu estou sempre na casa do Senhor. Mas na primeira desculpa que ele dava, você nunca arrastou, você não era gordinho, mas eu era, você nunca arrastou o gordinho para vir para a igreja. Ah, está ruim. Jesus cura, vamos para a igreja. E para bastar não era só minha mãe, tinha meu avô, que era pastor, do lado de casa. Ah, está ruim, vai lá para ele orar, ele tinha dom de cura, orava, estava curado, não tem desculpa. Teve uma época que apareceu um monte de verruga em mim. Ai, não quero sair, que vergonha. Foi o velho orar, caiu tudo. Vamos. Irmãos, se você quer que os seus filhos sejam parte desse celeiro de milagres, deite o óleo sobre eles. Não jogue a sua responsabilidade para terceiros. Ah, os meus parentes não me ajudam. Os meus amigos não me ajudam. Os meus vizinhos não me ajudam. Essa mulher, ela não chamou parentes, ela não chamou vizinhos, ela não chamou amigos. Foi ela e os filhos buscar as vasilhas. Ela não buscou ajuda com outras pessoas, ela contou com quem estava dentro da sua própria casa. Ah, mas eu não tenho ninguém em casa para me ajudar. O óleo está sobre você, então deite o óleo ainda que eles não estejam vendo. Ah, eu sou o único convertido dentro de casa. Aproveite e deite o óleo ainda que eles não estejam vendo. Coloque pessoas para te ajudar em oração, mas não dependa absolutamente delas. Dependa do óleo que o Senhor já colocou sobre você. E dependa dele, que é o multiplicador desse óleo. Você não precisa jogar responsabilidade sobre ninguém, sobre as coisas que acontecem na sua casa. Você pode juntar as suas forças e pegar o seu pouquinho de óleo, deitar sobre a sua casa e sobre a sua família, com as vasilhas que o Senhor já te deu, e veja a multiplicação acontecendo na sua casa. Mas isso só vai acontecer quando você não desprezar o óleo, e quando você entender que a sua responsabilidade dentro da sua casa continua valendo, e o óleo está sobre as suas mãos. O óleo não está sobre a mão do pastor para abençoar a sua casa, ele é autoridade sobre nós. Mas quem está dentro da sua casa para viver isso é você. Deite o óleo, ainda que as pessoas não entendam o que você está fazendo. O Senhor da multiplicação estará abençoando a sua família. Terceiro ponto. Quer ter uma casa que é celeiro de milagres? Saiba contar com sua família e gere testemunhos para as próximas gerações. A viúva foi atrás do profeta, porque ela estava precisando de uma ajuda e não sabia o que fazer. O profeta lhe deu uma palavra. O profeta falou o que ela precisava fazer. Ela foi e fez. Aí eu te faço uma pergunta. E se fosse com a gente?
E se nós recebêssemos uma palavra dessa, o que é que nós faríamos? Esse pastor está louco. Esse líder está louco. É porque não é na casa dele. É porque não é ele. Quem foi atrás foi você. Ele só está usando o que Deus colocou para direcionar a sua vida. Quem vai decidir fazer ou não é você. Aquela mulher, ela chama os seus filhos, junta a sua família para buscar as vasilhas. Aquela mulher, ela junta a sua família para ir aos vizinhos e pegar as vasilhas vazias e trazer até a sua casa. E ela deita o óleo. Enquanto ela jogava o óleo, o azeite multiplicava. Enquanto ela jogava o óleo, o azeite multiplicava. O texto vai dizer que esse óleo ele só parou de jorrar quando não havia mais espaço para o óleo. Sabe o que isso faz a gente entender? Por vezes o óleo parou de jorrar dentro das nossas casas porque nós deixamos de dar espaço para que óleo novo desça sobre as nossas vidas. Nós não temos vivido milagres dentro das nossas casas porque nós acabamos com o espaço das nossas vasilhas. Às vezes nós nem ocupamos a vasilha com o azeite. Nós colocamos um monte de entulho, um monte de preocupações, um monte de medo, um monte de estresse humano, tentando resolver com suas próprias forças. As nossas vasilhas às vezes estão cheias das nossas próprias decisões. Às vezes as vasilhas que tem na sua casa estão sobre as suas mãos. Elas estão cheias daquilo que você decidiu que seria bom para a sua casa. Às vezes a sua vasilha está cheia de más escolhas que você fez e você quer jogar a responsabilidade sobre Deus. Das más escolhas na criação dos seus filhos, nas más escolhas na construção do seu relacionamento com o seu cônjuge, nas más escolhas no relacionamento com os seus irmãos, e a vasilha se encheu. Não tem espaço para óleo, porque a minha vasilha está cheia de tantas outras coisas. O óleo só parou de jorrar quando não havia espaço. E eu quero te convidar essa noite a pegar essas vasilhas que às vezes você tem trazido com você e jogar fora delas todas as suas preocupações, jogar de dentro dessas vasilhas todas as suas más escolhas, jogar de dentro dessas vasilhas todas as suas lamúrias, jogar fora dessas vasilhas todas as suas acusações, todas as suas reclamações, todas as coisas que você fala às vezes jogando a culpa até mesmo em Deus. Deus não está fazendo nada. Deus não está me ajudando, Deus não está me auxiliando, mas a sua vasilha está cheia de você mesmo. As nossas vasilhas às vezes estão cheias dos nossos pecados e esperamos que essas vasilhas se encham, mas elas não vão se encher, porque não há espaço. E sabe qual que é o legal dessa história? Esses filhos, imagina esses filhos, com os seus amigos, ao crescer com seus colegas de trabalho, ao constituir família com a sua esposa, com os seus filhos, com os seus netos, podendo falar, ninguém me contou. Eu vi o azeite se multiplicar. Não foi minha mãe que contou. Eu vi a minha mãe deitando o azeite e o óleo se multiplicando. Não foi ninguém que me contou, não foram terceiros, eu vivi isso, porque a minha mãe me deu a oportunidade de ver os milagres acontecendo dentro da minha casa. Eu não ouvi histórias e testemunhos, eu vi a multiplicação acontecendo dentro da minha casa. Eu posso falar para você, meu irmão, que eu vi a mão de Deus dentro da minha casa.
Você sabe que eu sempre falo, porque para mim é milagre. Eu vi a minha mãe sendo curada de 2 cânceres. Eu vi a minha perna que deveria ser amputada sendo operada e eu estar aqui de pé diante de vocês. Eu vi os anos que eu me dediquei em estudos e nada dava certo. E o óleo jorrou. Eu não faço ideia do que é que você está precisando. Mas eu sei que o Deus que cumpriu fez esse milagre na vida dessa mulher está disponível para fazer o óleo jorrar dentro da sua casa. Não será só você que viverá milagres. A sua casa será um celeiro de milagres. Mas primeiro nós precisamos entender que não podemos menosprezar o óleo que está em cada um de nós. Nós precisamos entender que a nossa casa precisa ser um ambiente de intimidade com Deus. Nós precisamos entender que nossa família precisa ser um ambiente que gera milagres. Eu não sei o que você veio buscar essa noite, meu irmão. Mas assim como eu falei na hora do louvor, você pode profetizar sim. A minha casa pode não estar sendo hoje um celeiro de milagres. Mas hoje eu decido não menosprezar o óleo que está sobre mim. Hoje eu decido fazer a minha casa um lugar de intimidade com Deus. Hoje eu decido juntar a minha família e fazer deles pessoas presentes e testemunha dos milagres. O Senhor está pronto para abençoar e a fazer grandes coisas na sua vida. Mas quem precisa dar o primeiro passo é você e não ele. Fala para o irmão que está do seu lado, a sua casa é um celeiro de milagres. A sua casa é um celeiro de milagres. Ainda que você não esteja vendo, meu irmão e minha irmã, o Senhor já está fazendo no sobrenatural. A palavra do Senhor para você hoje é: junte as vasilhas e não as entule com o que você tem trazido consigo. Junte as vasilhas, mas não as encha com as suas preocupações. Junte as vasilhas e deixe espaço para o óleo jorrar. Junte as vasilhas e deixe o óleo jorrar. Junte as vasilhas e derrame o óleo sobre a sua família. Junte as vasilhas e derrame o óleo sobre os seus filhos. Junte as vasilhas e derrame o óleo sobre a sua casa. Junte as vasilhas e deixa Ele fazer milagre. Aleluia! Aleluia! Eu te convido a vir aqui à frente. Venha aqui à frente, meu irmão. Os pastores estarão orando por vocês. Venham aqui à frente e tragam as suas vasilhas. Venham aqui à frente e tragam as suas vasilhas.